Bora lá então. Voltei. Tamo na hora. Um ano sem postar nesse canal. Olha eu! O Gold. Olha, eu já quero tirar, primeiramente, esse elefante da sala e já quero falar já, né? Por que carambas o canal, desde 2025, desde o começo de 2025, não teve vídeo? E o que será do futuro? Eu preciso dessa explicação o mais rápido possível, né? Pensei em falar lá no final do vídeo, mas eu acho que é agora. Eu sinto que é agora que eu preciso falar. Então, sim, o canal vai fechar suas portas. 2025 foi um ano que eu tava refletindo bastante sobre essa possibilidade. Um pensamento que já não é de hoje, já fazia um tempo que eu já tava pensando nisso. Eu quero desenvolver isso lá pra frente. Numa discussão só, num vídeo explicado melhor, tirando essas dúvidas, falando um pouco sobre por que eu quis tomar essa decisão e tudo mais, ir mais a fundo. Não é hoje que eu vou falar lá pra frente. Hoje a gente vai falar sobre cinema de 2025, melhores e piores. Mas até lá, o que eu posso falar? Fechar esse canal é fechar uma grande etapa da minha vida. É isso que eu tenho que dizer Inclusive a gente vai ver esse vídeo depois. sobre isso, sabe? É isso que eu tenho que dizer. Então, bora pro assunto. E quem diria eu que lá em 2025, comecinho do ano, que eu tava falando sobre as minhas expectativas de 2025, que seria a grande promessa de 2025, que seria a grande retomada com grandes blockbusters, com grandes promessas. Só que se provou o contrário, cara. A gente teve mais fracassos no cinema, né? Mais flops que a gente não esperava que teria ter. E também a gente teve mais dúvidas sobre o mercado do cinema. Como que esse mercado agora reinventou tanto dos anos pra cá, né? De 2020 até 2025, onde a gente ainda discute sobre pós-pandemia, greve dos roteiristas, inteligência artificial, streaming versus Como é que é? cinema. Se 2024 Como é que é o negócio? Vídeo de IA com luta entre Tom Cruise e Brad Pitt é denunciado por associação. Ixi. inteligência Opa. artificial, streaming versus cinema. Se 2024, um ano totalmente deserto, tirando um ou outro filme, né, que era grande, o pessoal ainda teve interesse de ir ao cinema, mas ainda assim foi um ano de grande incerteza para o cinema. Esse ano, com grandes conteúdos de orçamentos inflados, indo para o fracasso. O que no geral, nos surpreendeu foram um filme mais indie, do Oscar, né? Os filmes médios, né? Que a gente tá entrando agora até num dilema se os filmes médios estão morrendo. Filmes que tem um ou outro artista famoso que não consegue nem se pagar. E aí o que a gente esperava de 2025, que era a grande retomada do cinema, que esperava que seria igual a 2019, né? Eu gostei de ser feito prático. Ele foi arrastando o mouse por cima da letra ao invés de colocar na edição. Eu gostei de ser. Foi feito prático aí, ó. Olha só. Há uma tendência infeliz que simplesmente não conseguimos levar a indústrias a 9 bilhões nas bilheterias nacionais, diz Mike Sherrill, o diretor de operação de Alamo Drafthouse. Parece que serão 2 anos consecutivos em que a indústria estagnará. Ixi. Top 9 todos com 1 bilhão, nenhum deles teve uma beleza. Parte do problema está sendo atribuída à fadiga das franquias que instala em algumas das marcas mais confiáveis de Hollywood. Os heróis da segunda categoria da Marvel não conseguiram carregar a carga. Capitão América, Admirável Novo Mundo e Raios, ambos perderam 10 milhões. E o Quarteto Fantástico, primeiros passos. Seria sólida. Se antes era algo mais cotidiano, o público agora ficou muito mais seletivo, porque os gêneros que fizeram realmente sucesso no cinema foi gênero de terror, gênero de ação e aventura, né? Ação e aventura, principalmente familiar. O público agora quer
o porquê da gente querer ir ver, gastar dinheiro com comida, gastar dinheiro com gasolina, gastar dinheiro com imposto pra pagar gasolina no carro, imposto do IPVU do carro, pra gente ir pro imposto de pagar o cinema, Bem-vindo à vida adulta! de meia entrada, que na verdade a meia entrada tá com quase o mesmo valor que o valor da entrada normal. Pra eu ver um filme meio bunda, será que esse vai ser agora o papel do cinema? Virou um novo parque de diversões, um espetáculo momentâneo lá que você fala que é legal, beleza, e que depois você ainda também tem toda a rede dos streams também. E principalmente com o final de 2025, com a Netflix conseguindo comprar uma das maiores, se não a maior empresa do cinema, que é a Warner Bros. Por que você acha que a Paramount estava brigando com a Netflix? A Netflix se recusa a aumentar a oferta pela Warner após nova proposta superior da Paramount. Acordo com mais financeiramente atraente, afirmou plataformas de streaming. A empresa David Ellison ofereceu 110 bilhões pelo estúdio nesta terça-feira. Carai. Tem a Warner. A Warner tem basicamente DC, Harry Potter, Senhor dos Anéis. É uma caçada aos bois pra eles conseguirem vender o produto deles, cara. E você intensifica mais que os streams pode ser um entretenimento, cara. Não, tira o print disso e bota na thumb, tá ligado? Fora de contexto, tipo, reagindo ao vídeo do Metal. Aí só bota esse frame na tela, tá ligado? Na thumb. E você intensifica mais que os streams pode ser um entretenimento ou uma escapada do cinema muito mais vantajoso do que você ir lá no cinema. E a experiência do cinema também é absurdo também. Às vezes é revoltante, porque na sala do cinema é uma experiência coletiva. Então você tem que respeitar o todo. Aí você tem vagabundo que tá com tela acesa durante a sessão, não para de falar, ou fala em voz alta, que isso me irrita. Puta que pariu, que filha da puta. Os filmes estão querendo buscar uma desculpa para ter essa imersão. Poxa, agora que eu vi que o Metal tem o bagulho do Energy Power aqui, do projeto lá do currículo. Né, procurando uma desculpa para você ir ver um filme no cinema por conta que é a experiência no cinema, contra você ver um filme sozinho em casa. Óbvio, a imersão vai ser menor, dependendo da história. E também não posso dizer que os streams também tá sendo uma recorrente muito bom para a experiência, né? Porque você tem os streams sendo mais caros a cada dia e também entregando conteúdos enlatados sem qualquer substância, parecendo um passatempo que você pode fazer outras coisas. E a própria Netflix fala que ela tem que ser mais verborrágica nos roteiros por conta que o vagabundo não pode mexer no celular durante a sessão. Então você não só tem uma precarização no produto, mas você Antes posicionados. O que eu fiz, meu Deus? tem Ah, eu perdi o negócio. Eu apertei sem querer o botão do meu mouse. Calma aí. Greve. Acho que tava mais ou menos aqui. Cadê? Cadê? Aqui. Por aqui. Era por aqui, ó. Calma aí, cadê? Aqui. isso também está sendo uma recorrente muito bom para a experiência, né? Porque você tem os streams sendo mais caros a cada dia e também entregando conteúdos enlatados sem qualquer substância, parecendo um passatempo que você pode fazer outras coisas. E a própria Netflix fala que ela tem que ser mais verborrágica nos roteiros por conta que o vagabundo não pode mexer no celular durante a sessão. Então você não só tem uma precarização no produto. Antes posicionados como uma alternativa de menor custo, os níveis de anúncio agora são um pilar central da estratégia da plataforma e o público está respondendo, escreveu o Comscore. Mas você também tem uma precarização da empresa no formato. E aí, só pra piorar, velho do céu. Ainda assim, herança das consequências de pandemia, de greve dos roteiristas. Por que eu falo isso? Porque estão voltando, pandemia. Porra. Porque você tem uma pandemia que quebra o cinema. Parou todas as produções de Hollywood. Conseguiu-se criar um grande buraco no cinema. E você vê toda a empresa querendo
retomar o seu papel de alfa no mercado, você vê um grande desespero. E aí o que acontece? Você tem aceleração da produção do filme, aceleração no roteiro, aceleração na filmagem, pós-produção e montagem, e você não vê um filme bem concebido. Você vê lá um filme feito a toque de caixa, só para eles ganharem o percentual deles na bilheteria. E acontece a mesma coisa nos streams. E aí você também tem o pessoal que trabalha durante a produção querendo receber direito, que não recebe durante o percentual deles a exibição dos filmes de streaming, o pessoal com medo que inteligência artificial rouba o trabalho deles ou modifique o roteiro deles sem a permissão deles, e que depois futuramente vai ajudar o pessoal de Stranger Things a fazer aquele final. E você vê um grande desespero em Hollywood. O produtor meter na mão na produção, ele agradar o público médio, e o público médio a falar com todos os amiguinhos, familiares irem no cinema. E aí o que você tem? O cinema próprio aumentando o preço do ingresso, e próprios serviços de streaming aumentando o preço do valor da assinatura para pagar essas super produções faturadas. E aí você entra num dilema. Vale a pena a gente ir ao cinema? Já tem o conteúdo no streaming, você já tem a promessa desses filmes irem pro streaming, e você já tem a discussão, pode diminuir a janela de cinema e streaming? E o que você vai ter mais? Produções super mega saturadas, enlatadas, só para agradar público, ou nem agradando, nem chamando atenção devida, e uma óbvia diminuição ao cinema. Se os cinemas ainda estão sobrevivendo por aparelhos, quase, o que acontece agora? O que acontece agora? Porque ainda o cinema precisa se provar. Acontece agora. Quando chega pro AJ, ele vê que eu não tenho dinheiro. O que acontece agora? Cara, como é que tá muito sério aqui, velho. O que acontece agora, hein? O que acontece agora? Nossa, depois até dessa encarada eu vou até pegar mais no meu... na minha bananada. Ô, rapaziada, tem uma história muito engraçada que eu queria contar pra vocês, mano. Ontem eu tava trabalhando, aí um cara tava assim, ele tava falando... Aí, assim, eu falei que, tipo assim, pô, não, é assim que se faz, tá ligado? Aí depois de 4 vezes que ele tava falando sobre, ele entendeu finalmente o que era, tá ligado? Gostaram da minha história? Porque ainda o cinema precisa se provar. Porque será que realmente é a gente trazer ideias criativas, vendáveis, ou é realmente o espetáculo? Uma continuação que você curte, mas depois não faz diferença. Um filme original que você não vê tanto interesse. O que realmente será do cinema pós 2025? Vai ser agora conteúdo exclusivo para depois você ver no streaming? Porque você pode esperar. 2026 agora tá ainda se questionando. Vai ter realmente grandes sucessos? A Odyssey aí, que promete ser o grande filme do Nolan, vai conseguir se pegar? Porque agora não vai ter mais o Barbenheimer. Vai estar agora só nas mãos do Nolan. Doomsday vai voltar com o gênero de super-herói? Duna vai conseguir se provar uma franquia realmente rentável? Por conta que um ano anterior você não tinha tanto filme grande e o único que era realmente chamativo era ele? O que será agora de 2026? Será realmente retomado os cinemas? Ou ainda a gente vai ter que esperar essa retomada? Eu não sei o que vai ser. Vou continuar indo ao cinema porque eu adoro ver filme no cinema, adoro a experiência, apesar de vagabundo não desligar do celular. Mas, sei lá, mano. Eu vou ficar um pouquinho mais seletivo para ir ao cinema, porque o teve de grande decepção, um filme que eu esperava que seria incríveis, renovadores, Quarteto Fantástico. ótimos, e que nem foram tudo isso, sabe? Superman, minha grande esperança, tá meio difícil É, também. de achar coisas boas, né? 2025 foi difícil. Foi difícil achar Foi. algo bom. Mas achamos. Robôs ajudando humanos. A turma é casca grossa. Nada pessoal. Ato falho, acontece. Até aqui em nono lugar, porque eu já sabia que seria ruim, tá? Não era novidade pra mim. A ideia interessante é que você tem aí uma rebelião dos robôs, querendo direitos iguais, querendo ir no espaço. Obviamente você pode fazer um grande paralelo aí
para diversas comunidades que tentam lutar por seu espaço entre as pessoas, agora voltada para o mundo robótico, né, voltada para o mundo artificial, comunica hoje, né, por conta que você tem totalmente um preconceito contra o uso de inteligência artificial hoje em dia, né, tenta se afastar dela, ou Ó, rapaziada, eu sei que eu já falei muito sobre inteligência artificial, mas eu quero fechar aqui com minha decisão final sobre tudo isso. Eu refleti bastante sobre o conceito de inteligência artificial e eu cheguei na conclusão. Eu não gosto de usar a inteligência artificial para criar algo, mas se for usado como ferramenta, não vejo problema. Por exemplo, se você pedir para criar uma imagem, já sou totalmente contra. Agora, se você pedir para ela criar uma imagem para te ajudar a criar algo, aí eu não vejo tanto problema, tá ligado? É porque eu sou meio contra essa questão de criar imagens, fazer artes com IA, entende? Então, criação de imagem ou criação de vídeo pra mim é algo meio restrito, tá ligado? Mas nada contra quem faz esse tipo de conteúdo e tal. Eu até acho engraçado em alguns momentos até, por exemplo, o Tomate que ele foi preso e foi solto e levou um tiro do pai, que não era que o pai dele era agiota, eu não sei, também não entendi, aí o irmão dele vai buscar vingança. Isso aí já é uma coisa mais que era pra ser levado no meme, não é levado a sério, então pra mim tanto faz, tá ligado? Então, pra mim tanto faz. Agora, é, e as que estão sendo usadas pra algo que deveria ter sido profissionalmente, como nos filmes, aí eu já sou totalmente contra, tá ligado? tenta menosprezar essa ferramenta que pode nos ajudar. Cara, os irmãos russos, velho, eles têm a faca e o queijo na mão pra realmente fazer até o filme político. Mas os caras, O que? Onde? Peraí, o quê? eles têm a faca e o queijo na mão pra realmente fazer até o filme político. Mas com uma manteiguinha. Mas os caras só vão no básico, mano. Só usam clichê. Diminuem uma história que não era pra ser diminuída. Eles vão fazer uma ação genérica com o capanga, a mastermind indo atrás dele. E você tem o vilão engravatado de novo, sabe? Você tem uma Millie Bobby Brown que não está nem aí pelo trabalho, só está fazendo isso pelo dinheiro mesmo. Eu tô com uns pés atrás agora com os irmãos russos. Depois de Let's State, eu tô com 2 pés atrás pra ver o Doomsday, cara. Ai, esse cara tá fazendo uma ficção científica, mano. Faz um genérico, não. My father is a really good director, but he's a very difficult person. We can't really talk. Esse filme, ele discute a arte como cura, sabe? O personagem de Stellan Skarsgård com um grande sofrimento que, infelizmente, por conta da criação dele, é Ah, passado. pera aí. Eu acho que eu tô entendendo o conceito do vídeo, calma. Eu demorei um pouco pra entender, calma aí. Calma aí, eu acho que eu tô entendendo o conceito do vídeo, calma aí. Deixa eu desvendar isso aqui, calma aí. Eu acho que o que estão os títulos em vermelho são os ruins e os que estão em azul são os bons, eu acho. Por isso que eu estranhei o 9 aparecendo 2 vezes. Aí quando eu vi a cor do título do filme, aí eu comecei a entender. Eu não sei se é isso, mas Suas filhas, que são totalmente afastadas, têm raiva interna perante o pai dela. E é aí que você tem o papel da arte, o que faz a arte serem tão importantes para cada um e principalmente para o criador. Adoro como o filme ele não vai falar do estúdio, da gravação e tal. Não, você vai ver a pré-produção, né? A criação da história. Como que cada um tem uma interpretação da história diferente que aquele criador quer mostrar na história deles. Como que cada um se mostra totalmente ególatra perante aquela história tão simplória, mas é importante, sabe? E o final, com aquele olhar, a relação dos dois, que um foi criado num ambiente tóxico e a outra também por conta do resultado anterior, e eles conseguiram se perdoar, só mostra o valor que a gente tem da autocura perante as nossas sequelas e também a cura para outras pessoas. Você me quer? Então vem me pegar!
A Marvel aí, hein? Ela precisa do sem benzer, né? Capitão América admirando. Eu sou o cara que gosta da série do Falcão Soldado Invernal, que apesar dos seus múltiplos problemas, ela tem a sua importância, ela tem a sua discussão. O papel do herói negro, como que isso é importante para hoje em dia, né? Principalmente nos Estados Unidos, né? Você tem um histórico totalmente opressor e principalmente racista perante isso. Você tem lá um Capitão América negro, finalmente. Maneiro, você vai discutir sobre uma possível guerra entre Japão e Estados Unidos. Maneiro, você vai colocar a pé na realidade, mostrar que fazer um filme de super-herói que é além dos filmes de super-herói, que é tipo uma discussão social, e os caras fazem um filme genérico. Não, um filme com certeza que não tem coragem de discutir temas sociais. Você não tem um filme que mostra esse personagem quebrado, que mostra as falhas dele. É só um personagem vitrine da Marvel, né? Pra falar, olha lá, gente. Olha que como somos representativos e tal. E você não tem realmente um personagem verdadeiro. E é um filme que enfraquece muito o Sam Wilson. É revoltante ter esse filme, sabe? E outra, eu dormi no filme. Eu dormi na batalha final. Como isso é possível? A luta lá do Hulk vermelho e tal, nem me lembro mais. É desprezível ter um filme como esse, sabe? É desprezível. E é só questão de tempo até eu te encarando da capa de uma caixa de cereal. Acha que é simples assim? É, eu acho. Quando eu vi esse filme, eu quebrei a cara, tá? Nenhum copyright. Olha só, hein? Parabéns, Beto. Porque eu pensava que seria um filme genérico, do esportista e tal. Esse filme, ele tem o ping-pong uma segunda camada. Porque a primeira camada é muito sobre luta. O quanto a gente precisa fazer pra gente pelo menos sobreviver no mundo. Esse filme não passa pano para as atitudes dele, que você vê que é ególatra, você sente ódio, que ele se acha melhor que todo mundo. Assim como nós que temos atitudes totalmente hostis. Você também tem sonho, você também quer se mostrar. Essa busca que a gente tem pelo espaço, ela também envolve a nossa jornada como seres humanos, sabe? Não é envolve a nossa jornada como seres humanos, sabe? Não é uma luta pelo mundo e tal, é uma luta por você, uma luta pelos seus sonhos, sabe? Por quem você é e quem você quer ser. Que bichos são esses? Estão ajudando o Mosasauro. Defendendo o território, perseguindo, caçando. Nada disso que você falou é bom. Ai, o que eu posso falar de Jurassic World que não é o óbvio? Cara, eu gosto de Jurassic Park. Eu gosto, mas o que foi acontecendo durante toda a franquia foi um emburrecimento. O primeiro não é apenas uma aventura de dinossauros, humanos ter que sobreviver, morte, morte, morte. É além disso, é o papel da criação. Como que um homem quer ceder. Rapaziada, me desculpem o hate que eu vou receber agora, tá bom? Mas pra mim, o melhor filme de dinossauro é o Jurassic World. Desculpa o hate, mas eu acho que é a questão da nostalgia, porque eu assisti esse filme quando era criança. E eu trato esse filme como uma das minhas obras favoritas desde criança. Mas nada contra os outros Jurassic, né? Eu assisti e eu gosto também. Mas pra mim, a questão da nostalgia vai fazer o Jurassic World, o primeiro, ser muito melhor. Deus, como ele persiste em ser Deus, como que ele muitas vezes vai contra as leis naturais do mundo e querer mostrar algo totalmente impossível. E aí você tem esse filme que é totalmente água com salsicha. Pessoas correndo, criaturas atacando. Uma péssima execução dos dinossauros mutantes, cara. Que porra é aquela lá no final, mano? Aquilo é um sapo. Aquilo lá é um monstro lá do Batman. Sou eu careca. Vs Superman, só tem aquilo e os dinossauros galinha não se esforça pra criar personagens cativantes. Você já sabe, durante o filme, o que vai acontecer. Cara, mano, realmente, eu nunca concordei com isso, mas depois de Jurassic World Recomeço, essa franquia tem que morrer, sabe? Porque só mostra que não tem muito o que fazer. Não, tipo, a ideia é até que legal. Eu assisti esse filme. A ideia é até que legal.
O porém é que a execução é muito difícil, tá ligado? Tipo assim, beleza, vamos criar um dinossauro, vamos reviver os dinossauros, mas eles vão estar mutantes. Aí você, tipo assim, o visual dos dinossauros em si já é assustador. Você tentar fazer alguma coisa a mais, é muito 50-50. Ou você faz uma bosta, ou você pode fazer algo muito assustador, tá ligado? Aí ficou nesse meio termo, só que foi pro lado da bosta, não foi pro lado mais assustador, tá ligado? Esse aqui é o Frankenstein, eu assisti esse filme muito legal. É impressionante o que o Guilherme Del Toro faz nesse filme. Frankenstein. Ele pega esse ar estranho, esse ar totalmente caótico e o bizarro, e ele consegue tratar isso com uma naturalidade, como se fosse uma parte até cotidiana do próprio Victor, como do próprio mundo, e como que isso é um círculo, o círculo de violência, o círculo de vida e morte é algo totalmente cotidiano. Você só mostra como que pessoas seguem uma crença, um patriotismo ou uma ideia que nem sempre o que corresponde, o que realmente vai mover as pessoas para o seu real e principal evolução. Você tem o Victor, que é um ser totalmente enraizado do não natural, como que ele quer tentar evoluir, mas o próprio não consegue ver além do... Mano, esse ator, ele nasceu pra fazer papel de um cara que é muito louco, velho. Eu não consigo ver uma cena, eu acho que eu nunca vi uma cena dele que ele não tá louco, velho. Próprio individual. Um homem inteligente que tenta se sobressair, que tenta não seguir um ideal, acaba caindo num ideal. Você também tem a criatura do Frankenstein como o ser que não segue a naturalidade das coisas, como que a evolução dele é a prova mais eficiente que a humanidade pode ser além da violência própria. Para mim, eu achei esse paralelo fantástico, como que nós seres humanos somos totalmente enraizados por um sistema que a gente segue e que a gente persiste em seguir por conta que sem isso não temos um propósito, e como que isso nos enfurece, mostra mais um ser mais primitivo, onde o coletivo não leva a nada, onde a gente está passando por uma quase iminência terceira guerra mundial, com vários países atacando, e só mostra mais a hostilidade das pessoas. Para mim, o Frankenstein foi exemplar. Programa dando erro que quer viver. E por quê? Eu sou... Sim. Fácil. É uma franquia que ninguém se importa, ninguém pediu para um terceiro filme. Sabe se quer ser uma continuação dessa franquia, ou uma história nova, um reboot. Tron Ares, ele não tem peso ou consequência do que ele tá se tratando. Você tem uma história que os caras criaram apenas no ChatGPT, ó. Como é que faz uma história aí pro pessoal gostar e tal. Seres tecnológicos criando vida no nosso mundo. Ninguém se importa, né? Os seres digitais aí, parece que acontece toda semana que eles vêm. Você tem uma discussão pífia sobre querer ter uma vida... Mano, você percebeu que todo filme que esse ator já fez não foi um sucesso? Mortal. Você tem um Jared Leto que nem expressão tem durante o filme todo. Ele se fala como fã da franquia, mas parece que tá totalmente desinteressado durante o filme todo. E é isso, cara. É isso que é o Tron Ares. Ninguém se importa com essa franquia. Ninguém quer ver nada dessa franquia. Joga no lixo. Não volte mais. Fórmula 1... É meu blockbuster favorito do ano, sem dúvida nenhuma, sabe? Ele é cafona? É cafona. E é o que dá personalidade pra ele. Você tem lá o personagem do Brad Pitt, né? O Sonny Hayes, que ele é basicamente Rock Balboa, voltando aos tempos de glória dele e tal. Mas ele é muito mais existencial, sabe? Como que pra ele a corrida é o propósito dele, sabe? Durante essa grande pista de corrida que é a vida, ele ficou pra trás, onde ele tá tentando voltar pra ficar em primeiro lugar. Algo totalmente banal. Ele não tem dúvidas que ele é um filme totalmente convencional de esporte, que usa a maioria dos clichês. Ele sabe que ele é isso. Ele é autoconsciente do que ele quer ser e principalmente fazer as maravilhosas cenas de corrida com uma montagem excepcional, cara. O F1 não tem a melhor história do mundo, mas ele é o espetáculo do cinema que você sente saudade de ver há muito tempo, sabe? Sei lá, é o novo Rock Balboa?
dos tempos modernos? Anaconda. Ah, não, pera. Gente, vocês vão me desculpar, mas eu vou ter que pular essa parte porque eu quero ver esse filme. Eu sei que ele pode parecer ruim, mas eu quero assistir ele de qualquer forma, então eu vou pular ele aqui, calma aí. Tá, aqui, mais ou menos aqui que o... Quando você vai ver esse filme aqui, vai tratar a ditadura sim, a ditadura tem seu papel importante no filme. O agente secreto. Mas ela é a segunda camada, como que qualquer um é caça. Como que você tem lá um estrangeiro num tal país, ele é o predador. Num país onde absorve mais do que cria, e quando alguém vai contra, esse cara é julgado. Eu adorei todos os minutos, sabe? É um filme que é mais lento, é um filme que é mais cadenciado, você só vai observando, é uma ação muito mais diferente do que a ação da adrenalina. É um filme que você vai observando e vai atento, se preocupando com o seu personagem perante os perigos que ele tá, num mundo onde você não pode ser você mesmo. Esse filme é brasileiro? Parece ser brasileiro. Muito legal, eu vou querer assistir. Você tem que se disfarçar. Isso que é um interessante. O próprio sistema quer dizer, não é brasileiro, muito tá? frágil, No onde Brasil. qualquer Agora, se ele é predador brasileiro, eu já pode não se sei. infiltrar. Onde qualquer um, até nos dias de hoje, pode ter um predador que seja muito mais avançado do que o alfa anterior. E aí que tá o ponto mais brilhante. Não é baseado em ninguém, mas ele pega esse ponto para mostrar algo mais simbólico naquela época, onde aquela memória mais resistente é perdida. Ah, tava na hora! Já tava na hora, né, Beto? Impossível isso aí funcionar. E quando você vai fazer uma sequência, você pode melhorar coisas que erraram e tal. Mas o que eu não entendo é quando você faz uma sequência que antecifica as coisas ruins do seu antecessor. Cara, o FNAF 2 é inacreditável, velho. Não sei por que colocaram o criador como roteirista e eu não sei por que o cara aceitou. É um filme bem produzido? Bem produzido, sim, realmente. Mas é um filme que não é bem costurado com as ideias, cara. Como é que o cara consegue estabelecer uma coisa e criar um furo de roteiro dentro disso? E nesse furo cria um outro furo de roteiro. Parece que foi feito realmente pro cara que tem TDAH. Você não sabe pra onde a história tá indo, você não entende as regras, as coisas acontecem e o terror é inexistente, mano. Aquele terror intimista que você tem lá nos jogos não tem, é inexistente. Que os animatrônicos são uns buchas de canhão, não serve pra porra nenhuma. E os caras conseguem piorar os personagens anteriores, sabe? É inacreditável como é que a gente vem desse filme. Você sente desprazer de todos. Eu quero que todos morram. É inacreditável, mano. FNAF 2 foi uma das piores experiências do cinema. Eu não assisti, mas eu gostaria de assistir. 우리 남편에 비하면 영 인간 벼락 같은 거 안 Criador de Round 6! 만나. Imagine um Breaking Bad se casando com um psicopata americano na Coreia. A única saída. É esse filme. Porque você vai ver um filme que vai discutir sobre o propósito do patriarca da família, o que ele deve fazer para se manter na família e como que ele é o alicerce que mantém a família. Você vai ter essa discussão, assim como Breaking Bad e principalmente, assim como o psicopata americano, você vai ver ele matando cada concorrente para se vangloriar como o verdadeiro alfa, como o verdadeiro escolhido. Sensacional como que esse filme vai criticar, obviamente, o sistema social que a gente tem de forma tão natural perante um estilo caótico, mas que tudo realmente foi bem pensado e bem 100%. articulado. Como é que ele consegue emular estilos, o estilo de suspense, aí depois ele vai para um thriller, cara, depois ele consegue flertar com comédia. É tão fantástico, né? Da falta de criatividade no cinema, principalmente em filmes com o próprio estilo, com uma própria personalidade, você tem esse filme com uma bagagem tão única e tão própria que consegue destacar e ninguém consegue ver, sabe? E ele é zombado no Oscar. Eu não consigo entender como é que esse filme não consegue ter a visibilidade como de um parasita, sabe? A Hora do Mal? A Maldição do Mal? A Hora do Mal?
O Invocação do Mal, ele Invocação é surgido do lá Mal. com o primeiro filme lá, do James Wan, com uma promessa muito interessante, né? Falando sobre os casos do casal Warren e tal. E aí você vem pra esse filme aqui, e você vê todos os filmes da franquia anterior, e você fala, você levou-se pra essa derrocada. Como é que os caras conseguem fazer um filme de terror? Sem alma. Os caras não conseguem fazer Mestama, que é apenas sustos. Coisa acontecendo e você não se importa. Eu fiquei no filme todo de boa. Fiquei assim, ó. Aham. O caso é um grande foda-se. Foda-se aquela família. Foda-se tudo. Mano, como é que os caras conseguem ter a cachorra, depois de Annabelle, depois da freira, depois do caso lá do terceiro filme, no último filme, o vilão ser um espelho? Eu ainda quero entender como que o vilão do último filme é um espelho. Cara, é uma franquia que já foi interessante. As formas como ele vai te introduzir no terror, como as formas de entrega de terror. E eles conseguem ser um pior exemplo. Imagina, tipo, uma criança não sabia que era... Ela entra na sessão do filme, não sabendo o que é a Invocação do Mal. Ela assiste o filme, ela fica traumatizada. E aí, ela chega em casa, ela olha pra si mesma, ela grita... O espelho! Diz também de como não fazer um filme de terror. Tá de parabéns, cara. Tá de parabéns. Eu já queria falar isso sobre FNAF, não sobre Invocação do Mal. Coragem. É isso? Coragem. Tá. Valeu. Ah, caramba. Viva lá os Revolução! Esse aqui é um filme que vai marcar a época, hein? Uma batalha após a outra. Vai marcar uma geração e vai se tornar geracional. Uma batalha após a outra mostra como que o mundo inteiro, perante tanta violência, perante tanta ação, tanta guerra, ainda continua persistindo as mesmas ações. Um sistema totalmente falho. Muitos se levantam, pessoas que têm um propósito, que têm uma luta, e eles ainda distorcem por algo muito mais pessoal do que realmente extrapessoal. E como que essa reação dos tais revolucionários usam a ação, usam a violência para se valorizar, para se glorificar, mostrar força, e a força realmente não é a forma certa. Mostrar força, e a força realmente não é a forma certa. Essa mensagem não é devidamente apresentada e realmente reforçada. E no outro lado você vê uma hierarquia tão patronizada que poderia realmente se mostrar mais eficaz e inteligente, mas se mostra tão mais aconchegada, confortável perante tais ações que levaram a essa crise social que a gente tem. E quanto dentro disso você ainda tem pessoas individuais querendo se mostrar, que eles mostram ser grandes lutadores pela pátria, mas realmente só querem mostrar o próprio valor indevido, não realmente uma luta. E como que nós, seres mais capacitados de pensar estratégias, tanto nos dois lados, social e governamental, não sai da mesmo padrão, não sai da mesma tecla. Por isso que ele se torna tão geracional. Vou querer assistir isso. Ah, não. Não. Depois de tantas polêmicas que a gente teve nesse filme, eu poderia sair de boa se fosse um bom filme. Mas meu Deus do céu, cara, eles não sabem como fazer uma adaptação, cara. Você tem uma personagem tão desprezível que é a Branca de Neve, que é apenas uma filhinha de papai que só quer financiar o mundo por conta da bolha dela, que ela não consegue falar mais do que o óbvio. O filme, ele não consegue ir além da primeira tecla, porque o próprio filme já tá perdido desde o início, porque ele não sabe o que ele quer ser. Tento reformular, tento trazer novas ideias, mas essas ideias são sempre interrompidas por querer agradar o pessoal do original. E óbvio que eu vou ter que falar também da Gal Gadot. Eu acho que ela tem que parar de fazer filme, ou ir pra uma Red Fênix aí, porque é inacreditável. E é só um grande exemplo, junto com o Capitão América pra Marvel, de como que o cinema hoje em dia, durante essa crise, não sabe o que realmente fazer com os próprios filmes, porque são refeitos pra agradar todo mundo, mas não consegue agradar ninguém.
e não consegue falar, ter uma voz própria. Isso que é o Branca de Neve. Existem lendas sobre pessoas que têm o dom de fazer uma música tão pura que pode rasgar o véu entre a vida e a morte. A gente tá falando aqui do filme da década. É o que a gente tá falando o tempo todo. Filme único, filme com personalidade, filme com uma voz própria. Toda a discussão social perante a humanidade, como é que a humanidade regrediu tanto a apenas ser intolerante perante as pessoas, e como que aquele lugar ele é tão próspero, ele é tão significante por conta da intolerância, onde a intolerância gera mais intolerância. E durante essa intolerância você precisa sobreviver nesse mundo onde o próprio mundo pecou em se separar, em se dividir, e você tem a vingança da humanidade representada pelo vampiro. É inacreditável, sabe? É um filme que é de terror, mas ele consegue ser um terror musical. Naquele mundo cheio de violência, você consegue se expressar perante aquilo. Você tem uma das cenas mais maravilhosas do ano, que é a evolução da arte, onde como é que a arte geracional pode ser refletida e ser ressignificada com o tempo e mostrar mais aquela mensagem e ser mais combatida todo santo dia. Perante o mundo ainda é ressignificado outras pessoas que veem o papel delas, que veem a mensagem dela e continuam ainda seguindo, sabe? Como é que o mundo tenta tirar isso deles, como é que o mundo tenta tirar o significado deles, eles ainda continuam lutando. Tinha outro. Guerra dos Mundos. É o pior filme do mundo. Pra mim a ideia já começa errada. Como é que os caras vão querer fazer Screen Live durante uma invasão interterrestre, onde todas as teles de comunicação vai pro ralo, mano? Mas se o próprio filme não sabe utilizar a própria ideia dele, ele faz o oposto. Ele tentou os recursos do mundo. Como que você te ameaça perante isso, sabe? É um filme totalmente mal executado. E a melhor coisa do filme é o Ice Cube com o seu espetáculo de atuação. Esse filme, eu gostaria de revê-lo pra dar risada. Se eu ficar triste, eu vejo esse filme. Sabe por quê? Eu dou risada. Existem muitos tipos de morte. E algumas são melhores do que outras. As melhores são as pacíficas. Aquelas onde partimos com amor. Me julguem. Podem falar qualquer coisa. Extermínio. Pra mim, um exemplo de como você consegue fazer uma sequência de um original, mas que você respeita o original, mas principalmente você não vai usar da nostalgia, você vai fazer uma coisa nova perante aquele mundo. Ele vai mostrar a evolução dessa infecção, indo para uma questão mais primitiva, quase medieval, e a gente vai querendo ter planos para evoluir, a gente volta ainda no tempo e se torna os próprios humanos que fizeram o fim da humanidade. Aquela ilha é um exemplo de como que o mundo surge e como que o mundo ainda prospera como anteriormente, sabe? Adoro como ele brinca também com a montagem, mostrando essa sinergia, mostrando também os paralelos sociais. Pra mim, esse filme, ele conseguiu entender tudo sobre o legado dos filmes de zumbi. Ele não é apenas um filme de zumbi, corre, corre e tal. É um filme sobre a prosperidade e a degradação da própria humanidade. Como o mais forte dos humanos consegue se corromper, consegue ser o mais frágil, e como que o mais frágil consegue ser o mais forte dos humanos. Eu achei esse filme fantástico, eu ainda me lembro da experiência, ainda esse filme fica comigo. Termina a Evolução, é 10 de 10. Caramba. Preciso assistir essa saga, só vi o primeiro filme. Fale os seus filmes favoritos de 2026, faz um top 9, fale o
Porque, inclusive, e até a próxima, nesses últimos momentos, nesse canal maravilhoso. Valeu, falou e fui. Vou sentir falta desse lugar. Eu vou sentir. Que lindo, mano. Ai. É triste, mano. Uma parte da jornada é o fim, como já diria... Qual é o nome dele? Tony Stark. Nossa senhora. Eu esqueci o nome dele. Bom, agora vamos ver o último vídeo de Matthew 09. Opa, errei a... Relaxa. Só errei a tela, mas tudo bem, vamos lá. Até o fim. O canal vai acabar, sendo bem direto ao ponto. Não é um pensamento que surgiu há algumas semanas, já fazia um tempo que eu estava refletindo sobre essa possibilidade. Desde 2022, o Matthew 09 nunca atingiu as minhas expectativas. Em 7 anos atrás, nascia um canal pequenininho, só passando o Felipe Neto, óbvio. Um moleque com cabelo grande, pequenininho, só passando o Felipe Neto, óbvio. Um moleque com cabelo grande, falando asneira. Mas que desde sua criação sempre foi um Frankenstein, cara. Tentando emplacar um tema que nunca ia pra frente. Já excluí vídeo, já deixei no listado para tentar dar melhorias, né, à visibilidade do canal e tentar seguir em frente, mas não foi isso. Nunca curti o estilo dele, o nome, o formato dele. Ficava totalmente cansado, exausto em querer pensar em gravar algo para esse canal. Fazer roteiro, gravar, editar, mano, sabe, era um pouco exaustivo. E também com toda essa correria da vida, ele ficou de terceiro plano. Tem muita importância pra mim. Essa é a verdade. A sensação sempre foi em querer criar algo do zero. Algo um pouco mais bem planejado e que eu tivesse um mínimo de orgulho. Óbvio, tem muitas coisas que vão sair pelo caminho, mas pelo menos a ideia central tá ali. O meu 09 nunca foi isso. Também um outro motivo é querer fechar essa etapa da minha vida. É interessante, né, quando eu olho os meus vídeos, que o F09 foi feito nos tempos de colégio, aí passou pela pandemia, pós-pandemia, o ensino médio, agora a faculdade e agora o final da faculdade. Uma pessoa querendo conquistar outras coisas e hoje em dia, como passa esse homem? Querendo me atualizar, descobrir coisas novas, como tudo é. Ver meus vídeos antigos, totalmente sem rumo, mas que tentava ter uma ideia, apesar de que não tinha nada. Era até um pouco gratificante, sabe, ver essa etapa. Já tentei fazer gameplay, vlog, reacts, análise de trailer, análise de filme e série. Já dancei funk, mas isso eu quero realmente esquecer, isso não existiu pra mim. Mas eu vejo aquilo lá não muitas vezes como uma coisa ruim, o que me ajudou a aumentar o meu amor pelo audiovisual. Pois dentro de tudo isso, eu ainda quero falar sobre a cultura pop geek, tá ligado? Porque é algo que eu gosto de falar. Sempre gostei. É algo que ainda me cativa querer a me expressar, sabe? As minhas opiniões e descobrir um pouco mais sobre o mundo. O canal não vai ser deletado, pois é minha jornada. É minha história. Comecei num lugar e vou para um outro, que pode ser até melhor. Eu vou testando. O que eu posso falar é que alguns vídeos do Matthew 09 vão para esse novo outro canal. Mas até lá, o que eu vou fazer é dedicar tempo, desenvolver esse canal, já definindo algumas coisas. Mas eu preciso fazer uma pausa nisso para finalizar essa etapa da minha vida, pois dentro de mim eu estaria jogando 7 anos
no lixo, sabe? Sem um real desfecho. E é por isso que eu tô dedicando esse tempo. Ela foi muito importante pra mim. Não estou desistindo ou fugindo do meu sonho. Estou apenas reforçando o meu sonho. E sempre façam isso. Vocês que sempre pensam em seguir na área de produtor, audiovisual, influenciador, cara, eu vou falar uma coisa, não é fácil. É estressante pra caramba e você vai se questionar se vale a pena um esforço. Será que eu consigo? Será que eu tenho um futuro naquilo? Será que eu tenho talento mesmo ou eu tô fingindo que eu tenho? Tipo, não, isso não é pra você, entendeu? E que bom que vocês pensam assim, sobre esse caminho que vocês estão trilhando. É pra reforçar e continuar com a vontade sobre a sua paixão. Então, antes de encerrar, eu queria agradecer a todo mundo que se interessou, que se inscreveu, que viu os vídeos no canal. Como eu disse, não é o fim na minha trajetória. Estou aí, estou com ideias, vou seguir em frente, mas não uma F09. Tudo na vida tem um início, meio e um fim. E esse é o fim do F09. Não tô tentando ser dramático, sabe? Mas é aquela questão, sabe? Você tem que descobrir o que te faz feliz. E em meio de tudo isso, eu comecei a entender um pouco alguns influenciadores que se reinventam, sabe, de conteúdo, de diversas formas para tentar fazer algo que seja atraente não só pelas pessoas, mas por si só, sabe? E que até mesmo desistem das redes sociais, principalmente do YouTube, né, que foi uma das maiores plataformas que engajou o pessoal a começar a criar conteúdo, a desistirem, porque é algo muito maluco, cara, sabe? Deixa você muito maluco, porque parece às vezes um chamado de atenção, ou até você não querer ser muito você, sabe? E eu tive muitas vezes isso com o F09, principalmente com o que eu não estava me identificando muito com o que eu estava fazendo. E o que te faz feliz? Essa é a questão. O que te faz ser você mesmo, fazendo as suas coisas, você sentindo orgulho exato daquilo. Por mais que tudo isso, essa jornada foi muito gratificante. Foi muito interessante, sabe? E essa é a questão da fase adulta, tá ligado? Você começa a descobrir coisas novas, vivenciar coisas novas, saber mais sobre si. É isso que te torna mais vivo até, para todos vocês. Se vocês querem uma coisa, vão na cara e na tapa. É difícil pra caramba, mas vocês conseguem. Eu não tô desistindo. Só tô me reinventando. Espero que a gente se encontre em outro momento. Muito obrigado por assistirem. E vão com tudo. Todo mundo tem potencial e vocês também. Vocês também. Muito obrigado mesmo. Até a próxima. Neste canal maravilhoso. Muito obrigado. Falou. E valeu. E fui.
Cacete. É decisão, mano. Infelizmente não tem muito pra onde fugir. Eu sei como é difícil você querer segurar alguma coisa enquanto tá tentando fazer algo. Eu sei o quanto é complicado. Mas eu valorizo o Metal pelo fato de ele ter tentado por muitos anos e não ter desistido da primeira vez que ele pensou em desistir, sabe? Foi algo. Foi uma jornada incrível. Eu particularmente gostei de todos os momentos que eu participei, de todos os vídeos que eu participei, as ideias que eu tive pro Metal. Não foram todas que eu pude participar, nas qual o Metal me chamou. Sei que deu umas vaciladas com o Metal também, né, no meio dessa jornada, mas eu ajudei o nível que eu pude. Eu não queria que ele parasse de postar, sabe? Beleza, é decisão dele, mas. Mas eu não queria que ele tivesse recomeçado. É complicado, mas é decisão dele fazer o quê, né? Então. Não tem onde muito fugir. Infelizmente é a vida. Tô meio bad agora. É a vida, né, pessoal? É o que eu vou falar aí embaixo. Tô meio triste. Eu já volto, pessoal.